pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam na paz de Deus, que permaneça a paz, tanto aí quanto aqui. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu tempero caseiro. Esse tempero você pode usar para fazer qualquer tipo de comida. Pode fazer arroz, pode fazer um feijão. Eu uso muito para temperar frango, gente. Coxinha de frango, asinha de frango, ou peitos de frango também, sobrecoxa. Fica uma delícia, gente. Ó. E, gente, ó, eu vou mostrar para vocês agora o que eu vou usar. Para esse tempero caseiro, pessoal, vocês vão precisar de pouquíssimos ingredientes. São ingredientes bem selecionados, mas esse tempero, gente, eu vou falar para vocês, façam que vocês não vão se arrepender. Aqui em casa eu não fico sem ele. Para começar, a gente vai precisar de um trituradorzinho. Gente, eu tenho esse que é manual, que eu não fico sem. E é baratinho, pessoal. Vocês vão fazer um investimento de uns 15 reais. Tem vezes que vocês encontram até mais barato e dura pra caramba. Nossa, eu tenho muito tempo. Se você tiver aquele elétrico, também pode usar. Se não tiver, quiser usar um liquidificador, só toma cuidado para não triturar muito. Depois, gente, vocês vão precisar de alho. O meu alho aqui tá gigante, né? Os dentes dele tá bem grande, gente, ó, dá pra perceber. Então, para facilitar e ajudar o trituradorzinho, eu vou cortando o alho ao meio. Tem que cortar bem cortadinho? Não, não precisa. Só dividir ao meio para não forçar muito na hora de puxar a cordinha. E aqui, gente, eu tô usando em torno de 2 cabeças de alho. Mas relembrando que o meu alho é uma cabeça bem grandona, sabe? Tem uns dentão bem grandes. Então, se você for usar daquelas pequenas, eu recomendo você usar de 5 a 6 cabeças de alho. Pra ficar aquele tempero bem gostoso, aquele tempero forte. Ah, e outra coisa, se caso vocês não tiverem condições de comprar o triturador, vocês podem fazer no liquidificador. Só tem que ir colocando as coisas aos poucos. Começa a pôr as folhas primeiro, o que é o cheiro verde, aí vai acrescentando aos pouquinhos, gente, que senão ele empaca e a lâmina do liquidificador começa a girar e começa a não misturar nada, sabe? Aí vocês têm que desligar o liquidificador e ficar mexendo com a colher e ter paciência. Por isso que eu falo que isso aqui é um investimento, gente. Ó, aí vocês vão acrescentar o alho, um pouco de sal e óleo, gente. É essencial para o nosso tempero. Coloca em torno, para 2 cabeças de alho, vocês vão usar em torno de 2 a 3 colheres de sal. Aqui eu tô mostrando pra vocês. Gente, agora é aquela hora que você tem que ficar puxando. Mas vale a pena, gente, porque você vai puxar a cordinha, vai fazer um esforcinho só durante esse período. Porque esse tempero, se der como vai dar bastante, é tempero pra mais de uma semana. Gente, brincando, esse temperinho aqui fica 2 semanas na geladeira, gente. E olha que a minha família é grande. O ponto certo, gente, é quando vocês começarem a triturar o alho, tá uma pasta, sabe? Bem pastoso. Se caso não tiver ainda, aí vocês abrem o processadorzinho, ou eu chamo de triturador, mas eu acabei de ver aqui que é um processadorzinho, um mini processadorzinho, né? Que você vai processando os alimentos e vai ficando... Ai, uma belezura, gente. Aí, gente, vocês acrescentam mais óleo, mexe um pouquinho. Eu costumo chacoalhar, né? E vocês abrem de novo. Aí, se tiver nessa consistência que vocês estão vendo, pastoso, tá ótimo, gente. Aí, agora vocês faz o quê? Se caso vocês observar que na lateral tem alguns pedacinhos que ficou, chacoalha, dá uma chacoalhadinha, que é aqueles pedacinhos que tá na parte de cima, ele desce. Aí você vai dar mais uma triturada, vai puxando a cordinha. Gente, isso aqui é uma terapia, porque você vai puxando a cordinha. Imagina você ter que fazer isso todos os dias, gente. Não dá. Por isso que é um tempero bacana para você fazer, deixar na geladeira para ir usando durante semanas. Porque o alho, o óleo e o sal, ele vai conservar o temperinho. Então, não precisa ficar com medo de estragar, tá? Que não estraga. Pode deixar até o finalzinho ali, um mês e meio, porque não estraga, gente. Depois de triturado, primeiro eu começo triturando o alho. Aí depois que triturou, virou essa massinha bem pastosa, deliciosa, aí vocês passam para vasilha, ou um tupperware, um potinho de plástico, de vidro, de inox, qualquer um que você estiver na casa de vocês. Pode ser aquela embalagem que eu costumo também usar, uma embalagem que eu tenho que é de pasta de amendoim, que ela é alta e tem
a tampa de rosquear que veda bastante para não tá perdendo o cheiro, né? Aquele cheiro fica bem concentrado lá dentro. Aí vocês tiram, gente. Reserva essa pastinha deliciosa. Aí agora vocês vão começar a fazer o quê? A cortar o cheiro verde. Esse que eu tô cortando é a cebolinha. Você tem que cortar em pedaços grandes. Eu tô fazendo com a mão mesmo pra vocês verem como é prático de cortar. Não precisa nem utilizar a faca. Aí, esse coentro, gente, eu tô reservando ele porque esse coentro não é aquele coentro comum. Esse é aquele coentro selvagem, coentro serraia. É um coentro bem mais forte. Quem tem sabe, é um coentro delicioso, gente. É aquele tipo de coentro que é marcante mesmo. Se o coentro normal já deixa aquele sabor marcante, você imagina esse. É uma delícia. Depois vocês colocam a salsa também. Vocês vai picotando ela ligeiramente assim, porque não precisa cortar pedaços pequenos, porque o processadorzinho, ele vai triturar tudo, então vai virar uma massinha isso. Então, por isso que não precisa utilizar a faca. Faz com a mão mesmo, rapidão ali, é um tempero assim, meio rústico, mas vai ficar uma delícia. Confia no processo que vai ficar bom demais, eu não fico sem, não fico, eu sou suspeita pra falar. Depois de ter feito aquela caminha, gente, aí vocês vêm com o quê? Com a cebola. A cebola é do mesmo jeito. Cebola, vocês vão usar uma faquinha. Como ela é grandona, o meio é pequeno, né? Aí vocês vão cortar em pedacinhos pequenos, para não forçar o triturador. Se caso vocês for fazer no liquidificador, ou tiver aquele mix também, tem bastante gente que usa aqueles mix, né? Que lá são bem potentes. Então, vocês podem só dividir no meio a cebola e pronto. Aquilo lá dá conta de processar tudo. Mas como o meu eu não quero forçar, aí eu tô fazendo desse jeitinho. Corta a cebola bem picadinha. Aí, como já fiz aquela caminha, por que é essencial, gente, fazer primeiro o cheiro verde embaixo? Porque se você colocar o cheiro verde na parte de cima, vai triturar toda a cebola e o cheiro verde vai ficar uns pedaços grandes por cima. Aí não fica legal, vai dar um trabalhinho, você tem que estar abrindo, virando, mexendo, mexendo. Gente, aí não fica bom. Tem que começar pelo cheiro verde embaixo, cebola por cima, acrescenta o sal. Eu tô acrescentando aí aos pouquinhos, com essa colherzinha de chá, aos pouquinhos. Acrescenta também mais um pouquinho de óleo. Isso aí é no olhômetro mesmo, gente. Não tem uma quantidade certa, porque se não ficou tão pastoso, aí tem que colocar mais um pouquinho de óleo. Agora é aquela parte deliciosa, né? A parte de puxar a cordinha e começar a triturar tudo. Gente, parece que não vai dar certo, mas você começa a triturar, puxar. Aí depois, quando você abre, tchan, tchan, fica aquele tempero maravilhoso. Tudo se mistura, fica aquela massinha homogênea. E outra coisa, não pode triturar muito. Se for usar aquele mix, vocês não podem triturar muito, porque senão fica muito pastoso, gente. Aí não fica legal, sabe? Aí vocês vão abrindo, ó. Olha como já ficou, mas tem alguns pedacinhos ainda. Acrescenta um pouco mais da cebola. Por isso que eu falo pra não forçar o aparelhinho. É barato, mas é uma coisinha que a gente tem que conservar pra durar bastante, né? Não é porque é barato que a gente vai ficar tacando um monte de coisa pra quebrar rápido. Custou dinheiro, é 15 reais? É 15 reais, mas é dinheiro. Aí a gente vai picando a segunda camadinha de cebola. E já tá quase... Gente, esse tempero é tão facinho de fazer, eu acho que a parte mais difícil pra... Assim, digamos que a parte mais difícil é só descascar o alho e a cebola. Porque, nossa, quando chega na cebola, a gente começa a querer ficar chorando. O olho começa a lacrimejar. Uma diquinha legal é tirar a casca da cebola debaixo da torneira. A água corrente abre ali a torneira e deixa ali debaixo e vai tirando. Aí você não chora tanto, porque, olha... Aqui, essas pequenininhas aqui são a braba, viu? Porque ela faz você chorar brincando. Aquelas grandonas eu não sei porque eu não utilizo. Eu sempre gostei de usar as pequenas. Olha só, gente, como que ficou. Ficou bem pastoso. Aqui eu ainda percebi que não ficou ainda uma consistência legal. Aí eu coloquei mais um... Porque o que dá aquela consistência pastosa, gente, é o sal e o óleo. Eles que ajudam bastante. Então, se você abriu, viu que não tá... aquela consistência boa, acrescenta mais um pouquinho de sal e mais um pouquinho de óleo. Não precisa ter medo, porque na hora de refogar o alimento, vocês podem reduzir o óleo. Vocês não colocam tanto, coloca só um pinguinho só e vocês vão ver que maravilha vai ficar. E outra coisa também, tem que deixar aqueles pedacinhos. O alho você pode triturar até ficar pastoso, não tem problema. Mas a parte da cebola, é bom que fique uns pedacinhos piquititico, porque na hora de refogar, ele aparece, sabe? Eu acho que dá um visual bacana na comida na hora que você tá triturando ali.
E na hora que você tá refogando, quer dizer, e aparece aqueles pedacinhos. Agora é aquela hora que você viu, dá mais uma conferida se ficou legal. Se ficou uma consistência pastosa, ó, mas com leves pedacinhos. Gente, ó, não dá nem pra acreditar, né? Que o cheiro verde, a cebola, ia virar essa maçaroca aí, né? E, gente, é um temperinho caseiro delicioso. Você não precisa ficar comprando, não precisa ficar amassando. Tem gente que amassa, tem como é que fala? Um pilãozinho, gosta de amassar o alho, né? Eu já não gosto, eu nunca gostei de piloar, assim, o alho. Pra mim, tem que ser ou picadinho. E aquele espremedor também, eu também não gosto de usar. Porque fica cheio de alho nos buraquinhos, depois tem que estar passando escova. Então, por isso que é melhor fazer assim, um temperinho assim, ó. Rapidinho você faz, coloca no pote e não vai ter trabalho nenhum. Depois de tudo trituradinho ou processado, do jeito que vocês preferirem falar aí, gente, agora chegou a hora de misturar a cebola e o cheiro verde que foi triturado junto com o alho. Que essa parte assim, eu gosto de fazer separado porque não vai forçar, né? Então eu faço uma partinha e depois eu faço a outra. Mas se você quiser fazer tudo junto, não tem problema, só vai acrescentando o óleo e o sal. Nessa parte, gente, agora que eu vou acrescentar o coentro, porque esse coentrão aí, ele é um coentro diferenciado. Ele não é que nem o comum, então ele tem um sabor muito marcante e ele tem as folhinhas muito grossas. Então eu gosto de colocar uns pedaços grandes no meio para ele ir soltando o gosto ao longo do tempo. Aí, conforme vai apurando aquele tempero, aí ele vai soltando o sabor dele no tempero. Depois de mais ou menos uns 5 a 6 dias, eu tiro. Aí eu tiro esses pedacinhos grandes e descarto. Aí eu só deixo o louro. A folha de louro não, eu deixo até o finalzinho do tempero. E quando eu vou cozinhar o feijão, eu ainda coloco um pedacinho junto para refogar o feijão. Só o feijão, porque louro fica muito bom no feijão, né? Carne também, se você quiser colocar uns pedacinhos, pode pôr, mas eu utilizo mais só no feijão. Aí eu tiro de dentro e vou utilizando. Se sobrar no finalzinho do tempero, não tem problema, é só descartar e começar um novo tempero, gente. Ó, eu vou mostrar pra vocês como o meu temperinho que eu tinha na geladeira já tava quase acabando, gente. Por isso que eu pensei, já que eu vou ter que fazer outro tempero, vou mostrar pro pessoal, daí eles verem que às vezes é uma ideia boa, que dá pra compartilhar, né? E é uma ideia assim que você fazendo vai economizar muito o seu tempo. As pessoas trabalham, correria, chegar em casa, ter que estar a cada preparo, tendo que amassar alho, cortar cebola, picar cheiro verde. Certo que tem gente que gosta de deixar cheiro verde picado, mas mesmo assim, isso aqui facilita a vida, gente. E outra dica também, corta a folhinha de louro, tem que picotar ela para deixar pedacinho pequenininho. Porque se deixar pedaço grande, vai ficar mais difícil de ficar soltando o gosto do louro, né? Aquele aroma gostoso no tempero. E olha, gente, que tempero maravilhoso. Quase que não deu... Quase não levou muito tempo, né? Só o quê? 10 minutinhos você faz? Olha só, esse daqui, ó, que eu tava na geladeira, ó. Tá no finalzinho, gente, ó, pra vocês verem, ó. E esse pote é aquele que eu falei, de pasta de amendoim. Eu utilizo ele também. Só que como tinha um restinho aí, eu preferi usar esse outro de vidro, né? Pra ficar mais bonito também. Mas depois, com certeza, eu vou lavar e vou passar por esse pote. Porque ele veda bem e conserva mais. Esse aqui de vidro, a tampa dele é fácil de sair, sabe? Por isso que eu gosto de usar esse. E pode ser também pote de maionese, gente. Aqueles potinhos de maionese é uma belezura também. Se qualquer coisa se der muito, vocês dividem em 2, não tem problema nenhum. E é isso, gente. Olha que tempero maravilhoso. Agora é só levar pra geladeira e ir usando. Quanto mais ficar na geladeira, mais sabor ele vai pegando. E olha só o resultado final, gente. Olha que maravilha. Pote grande, gente. Esse pote meu, eu acho que ele tem de 600 a 700 ml. E deu um pote cheio, gente, ó. Aí você pode usar pra semana, pessoal. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem... E outra coisa, se vocês também tiver na casa de vocês esse coentrão serraia, coentro selvagem, que é como é conhecido, tem outros nomes também. Deixa nos comentários pra mim saber se vocês já ouviram falar desse coentro aqui, tá bom? E façam, gente. Não deixa de fazer.
Tchau, fica com Deus. Até o próximo vídeo, gente.